Uma excelente noite de quinta-feira para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Estamos começando mais uma edição do JR 23 para você que está sempre ligado aqui na tela da TV que mostra você. Essa é a TV Franca, canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos acompanhar agora alguns dos destaques com toda a nossa equipe de um programa que você confere a partir de agora. Uma mulher boliviana, de 30 anos, foi presa em flagrante durante uma viagem de ônibus entre São Paulo e Franca. A abordagem aconteceu em Batatais, após investigação da DISE de Franca sobre transporte de drogas para o interior paulista. Incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, após atingir a garagem de uma residência na rua Júlio Cardoso, na região central de Franca. A Secretaria de Educação de Franca confirmou nesta quarta-feira o registro de casos da doença mão-pé-boca em crianças da rede municipal de ensino. Embora as ocorrências sejam tratadas como isoladas, algumas salas de creches e centros de educação infantil tiveram as atividades suspensas temporariamente para conter a disseminação da doença. O SESI Franca terá um cenário diferente, nesta quinta-feira, no segundo confronto da semifinal do Novo Basquete Brasil, NBB, diante do Brasília. O Cerro Porteño venceu o Palmeiras por 1-0, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e embalou a classificação do Grupo F. Pablo. Esses são apenas alguns dos temas, programa com muita informação, utilidade pública e o mais importante, você que nos dá o privilégio da sua companhia. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Estamos de volta com o JR23, trazendo aqui as informações na noite desta quinta-feira, dia 21 de maio, e você acompanhando aquilo que de mais importante acontece não só na região, mas também no Brasil e no mundo, aquilo que mexe com o seu dia a dia. Nós trazemos informações para você aqui com toda a qualidade da TV Franca, né? Audiência qualificada, programa que é produzido e apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e também o mundo. Tivemos caso de incêndio, tivemos prisão por tentativa de homicídio e também tivemos aí um caso de uma boliviana que acabou atrás das grades, presa pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Confira agora no resumo. Uma mulher boliviana, de 30 anos, foi presa em flagrante durante uma viagem de ônibus entre São Paulo e Franca. A abordagem aconteceu em Batatais, após investigação da DISE de Franca sobre transporte de drogas para o interior paulista. Segundo a polícia, além de mais de 1 quilo de haxixe escondido nas roupas e em um rádio portátil, a suspeita confessou ter ingerido 49 cápsulas de cocaína. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Franca, onde exames de raio-x confirmaram a presença das cápsulas no estômago. Após permanecer internada sob escolta policial, a mulher expeliu os invólucros, que totalizaram cerca de 610 gramas de cocaína. A carga apreendida está avaliada em mais de R$90 mil. A Polícia Civil informou ainda que a suspeita já havia sido presa neste ano por ocorrência semelhante na capital paulista. Após receber alta médica, ela deverá ser encaminhada para a cadeia pública do Jardim Guanabara, em Franca. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio registrada em um bar no distrito de São Benedito da Cachoeirinha, em Ituverava. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atacada com diversos golpes de podão após uma discussão dentro do estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram marcas de sangue próximas a uma mesa de sinuca. O homem ferido já havia sido socorrido e encaminhado inicialmente para atendimento em Ituverava. Com base em informações de testemunhas, os policiais localizaram o suspeito em casa. Ele estava com um podão e uma faca presa à cintura. Segundo a ocorrência, o homem apresentava vestígios de sangue nas mãos. A vítima sofreu ferimentos nos braços, pernas e cabeça e precisou ser transferida em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde passou por cirurgia. Durante depoimento, o suspeito confessou a agressão e afirmou que acreditava que a vítima estaria armada. A prisão foi ratificada pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificado. Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira, após atingir a garagem de uma residência na Rua Júlio Cardoso, na região central de Franca. 2 veículos que estavam no imóvel foram completamente destruídos pelas chamas. A intensa fumaça chamou a atenção de moradores e comerciantes da área, que acompanharam a movimentação das equipes de resgate e combate ao fogo. O incêndio aconteceu na casa de um médico e exigiu ação rápida dos bombeiros para evitar que as chamas se espalhassem para outros cômodos da residência e imóveis vizinhos. Segundo as primeiras informações apuradas no local, os 2 carros ficaram totalmente carbonizados. Apesar dos prejuízos materiais e do susto, ninguém ficou ferido. Durante o atendimento da ocorrência, a área precisou ser isolada para garantir a segurança dos moradores e facilitar o trabalho das equipes. E a gente muda agora também um pouquinho de assunto, né? Mas é importante, principalmente para os papais, as mamães que estão acompanhando aqui o JR23, uma decisão tomada pela Secretaria Municipal de Educação, depois aí da confirmação de casos da doença mão-pé-boca. E é claro que isso gera uma certa preocupação, pois algumas creches tiveram aí as atividades suspensas. A Secretaria de Educação de Franca confirmou nesta quarta-feira o registro de casos da doença mão-pé-boca em crianças da rede municipal de ensino. Embora as ocorrências sejam tratadas como isoladas, algumas salas de creches e centros de educação infantil tiveram as atividades suspensas temporariamente para conter a disseminação da doença. Segundo a pasta, não houve necessidade de fechamento total das unidades escolares. As suspensões ocorreram apenas em salas específicas, seguindo protocolos sanitários adotados em conjunto com as equipes de saúde. No CE Fernanda Antonelli,
Uma sala de berçário segundo, com 25 crianças, ficou sem atividades presenciais entre os dias 5 e 11 de maio. Na creche Dorival Pugliese, 2 salas, B1 e B2, envolvendo 22 crianças, tiveram suspensão entre os dias 11 e 17 de maio. Já na creche Benedito Amaral, uma sala de B2, com 24 crianças, ficou temporariamente fechada entre os dias 13 e 19 de maio. Na unidade Verde Água, as salas de B2, que atendem 32 crianças, tiveram as atividades interrompidas de 18 a 24 de maio. O maior número de alunos afastados foi registrado no CE Roseli Amália, onde as salas de B1 e B2, com 47 crianças, tiveram suspensão entre os dias 19 e 25 de maio. A doença mão-pé-boca é uma infecção viral mais comum em crianças pequenas e costuma provocar febre, feridas na boca e manchas nas mãos e nos pés. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com secreções, saliva e superfícies contaminadas. A Secretaria de Educação informou que todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas e que os casos seguem acompanhados pelas equipes responsáveis. E ainda falando na área da educação, né, agora uma situação que acredito que você, papai e mamãe, também enfrenta, não só com crianças, mas também com os jovens. Mas o alerta serve também para os adultos, pois o excesso de tela, seja computador, smartphone, também tablets, né, ele acaba trazendo consequências graves para o aprendizado, crianças e jovens, e também até na qualidade do sono. Tem uma reportagem especial, acompanhe agora no JR 23. Rotina intensa, uso excessivo de telas e hábitos noturnos estão entre os principais fatores que interferem no descanso. A desregulação do sono entre adolescentes tem se tornado um problema crescente, impactando a saúde física e mental dos jovens. A desregulação de sono na adolescência é algo comum, até mesmo pelas alterações hormonais que o adolescente vem passando. Então, muitas vezes, os hormônios do sono, que eram para ser produzidos um pouco mais cedo, no adolescente ela é produzido um pouco mais tardio. Então, ele vai começar a ter sono depois das 23 horas, habitualmente. Então, isso faz com que os adolescentes eles prefiram alguns hábitos noturnos, algumas atividades mais noturnas, e isso vai acarretar um sono um pouco prejudicado. Depois do almoço bate um sono absurdo, eu fico até tarde acordada, é algo que está na minha rotina, assim, eu não consigo dormir tão cedo. Um estudo publicado na revista JAMA mostra que mais de 75% dos jovens dormem 7 horas ou menos por noite, considerado sono insuficiente. Dados coletados entre 2007 e 2023, com mais de 120 mil adolescentes, mostram que o problema vem aumentando nos últimos anos. Adolescentes precisam dormir entre 8 e 10 horas por noite, com ciclos de sono completo. A falta de sono nessa fase da vida pode levar a problemas cognitivos, como a tomada de decisões e também processamento emocional. Os especialistas recomendam manter horários fixos para dormir e organizar a rotina no dia a dia. E, se for preciso, vale procurar ajuda médica ou psicológica. A gente observa que alguns hábitos, né, além dessa questão fisiológica, essa alteração hormonal fisiológica que acontece com o adolescente, mas alguns hábitos prejudicam isso de forma negativa, como o uso excessivo de telas, essa luminosidade excessiva vai atrapalhar um adolescente a ter um sono bom, o uso de estimulantes, isso a gente fala de energético, cafeína, e além disso, essa dificuldade de manter uma certa rotina, que muitos adolescentes ainda não têm um amadurecimento adequado, né, para conseguir estabelecer limites, né. A gente tenta o tratamento não medicamentoso, seria a higiene do sono, e o acompanhamento com a terapia para poder melhorar a qualidade do sono. Naqueles casos que se tornam um pouco difíceis, que a qualidade de vida fica muito impactada devido a um sono totalmente desregulado, a gente prescreve alguns medicamentos. A gente ainda continua falando sobre tecnologia, dados preocupantes, porque se os jovens estão cada vez mais conectados, né, envolvidos aí com a tecnologia, a preocupação com relação às apostas. Dados que foram divulgados de uma pesquisa mostram que jovens e de categorias de classes, né, mais baixas, na verdade, são os que mais apostam, né, nessas plataformas. Isso tem causado aí uma grande preocupação. Só para você ter uma ideia, 37 bilhões de reais já foram aí aplicados nesses sistemas de apostas online. Veja só na reportagem. São 25 milhões de pessoas que gastaram 37 bilhões de reais em 2025. Esse é o tamanho do mercado de apostas no Brasil.
O levantamento é da empresa Legítimos, que faz verificação de identidade para as plataformas de jogos. A pesquisa constatou uma forte conexão entre os momentos das apostas e os horários das partidas de futebol. As redes sociais também são uma importante porta de entrada para as plataformas das bets. As bets têm forte apelo entre os jovens. 3 em cada 5 apostadores têm até 34 anos. A maior parte são homens. Apenas 1 em cada 3 pessoas que jogam nas bets são mulheres. O número, no entanto, supera outros mercados no mundo. A gente começa também a observar, a gente fala muito do perfil masculino, mas uma ascensão do perfil feminino significativa. O Reino Unido, que é um mercado já mais preparado, mais estruturado, ele já conta com praticamente 35% a 37% de participação feminina dentro desse segmento. Segundo a pesquisa, a grande maioria, 3 em cada 4 pessoas que fazem apostas são de classes sociais menos favorecidas. São de famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês. Em outubro do ano passado, uma norma do Ministério da Fazenda proibiu o acesso de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC, a plataformas de apostas. As pessoas que recebem esses benefícios não devem ser autorizadas a se cadastrar em plataformas de apostas. Mais um intervalo rapidinho e já a gente está de volta com informações da área econômica. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. De volta no JR 23 e agora no segundo bloco você já está acostumado, sempre informações relacionadas à saúde, à área da economia. Vamos falar de uma área que realmente mexe com toda a economia da nossa cidade também, que é a indústria calçadista. Uma das feiras mais importantes, a BF Show, aconteceu durante esta semana. Tem aí uma reportagem importante, pois as exportações de calçados já atingiram aí mais de 132 bilhões de reais. Uma feira onde corredores viram vitrines globais, coleções antecipam o futuro do varejo e o calçado brasileiro reafirma sua força criativa, industrial e econômica. O distrito Anhembi se tornou o palco de uma intensa movimentação de compradores, fabricantes, autoridades públicas e lideranças empresariais em torno de um mercado que representa tradição industrial, inovação e geração de empregos no Brasil. Um setor que cresce e prioriza decisões estratégicas que incentivam as exportações, principalmente para os Estados Unidos.
Nós tivemos uma mudança de cenário já nas exportações no mês de abril. Em função da queda da tarifa para os Estados Unidos, a exportação que estava sofrendo muito nos primeiros meses e continua ainda sofrendo, o número ainda é negativo no primeiro quadrimestre, mas principalmente para os Estados Unidos, nós tivemos um aumento da exportação de 40%. Mas a expansão do mercado nacional calçadista vai além da fronteira das Américas. A expectativa é grande com o acordo Mercosul-União Europeia. O crescimento das exportações de quase 9% nos primeiros meses deste ano é um incentivo à produção nacional e à modernização industrial. A indústria calçadista brasileira e aí se estende por outros parceiros desse mesmo setor, né, é muito forte e muito competitiva. Nós estamos renovando o nosso convênio com a Abicalçados, um convênio da ordem de 45 milhões de reais, que foi renovado agora, né, mês passado. Isso demonstra, presidente, a preocupação, preocupação no bom sentido, né? A preocupação no sentido de priorizar esse setor como um dos mais importantes para a exportação. São 350 marcas expositoras, responsáveis por aproximadamente 75% da produção nacional de calçados. São 12 mil compradores vindos do Brasil e cerca de 60 países. O número reforça o papel da feira na ampliação das exportações e no fortalecimento da presença do produto brasileiro no mercado internacional. Um dos destaques é o espaço inédito dedicado ao live commerce, tendência que mistura transmissão ao vivo com e-commerce e vem revolucionando a forma de vender moda online. Tem agora muitos novos parceiros que também caminharam para o digital e a gente vem fazendo parceria com eles, muitas vezes aumentando a nossa venda para quem vende no digital. A nossa empresa em si produz para quem vende. O nosso foco final não é vender ao consumidor final, e sim continuar com nossos parceiros que vendem em atacado, e eles estão cada vez mais ligados à internet. Mais um intervalinho rápido e na sequência as informações do mundo da bola. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate onde dói. Dói quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida e no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate, que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo.
O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. De volta no JR23 e agora para falar sobre esporte. Vamos falar de basquetebol. A equipe francana que vence o Brasília no playoff melhor de 5 por 1-0. Tem um jogo difícil, joga fora de casa. Na noite de hoje vai em busca da segunda vitória na chamada fase mata-mata do NBB. O SESI Franca terá um cenário diferente, nesta quinta-feira, no segundo confronto da semifinal do Novo Basquete Brasil, NBB, diante do Brasília. Depois de contar com o forte apoio de sua torcida no ginásio Pedrocão para vencer o primeiro jogo, a equipe agora encara o desafio de atuar fora de casa, diante de um dos públicos mais intensos da competição. Na abertura da série, o time francano fez valer o mando de quadra e o incentivo vindo das arquibancadas para construir a vitória sobre o adversário. O ambiente favorável foi um dos fatores que impulsionaram a equipe ao resultado positivo e à vantagem na série. Por outro lado, o Brasília também tem na torcida um de seus principais trunfos. Na série de quartas de final contra o Flamengo, a equipe do Distrito Federal levou, em média, mais de 10 mil torcedores por partida ao ginásio Nilson Nelson. No terceiro jogo daquele confronto, estabeleceu um dos maiores públicos da história recente do NBB, com cerca de 12 mil presentes. A expectativa é de mais uma grande presença de público para o duelo contra o atual tricampeão nacional, o que deve aumentar a pressão sobre o SESI Franca. Apesar disso, o elenco francano aposta na experiência de seus jogadores em jogos decisivos para lidar com o ambiente adverso e manter o nível de atuação dentro de quadra. E agora vamos falar de futebol, competições sul-americanas. O Palmeiras tropeçou pela Libertadores da América e a situação chama a atenção no grupo que o Verdão vem disputando, porque tem aí agora que vencer, vai pro tudo ou nada na última rodada da fase de classificação. O Cerro Porteño venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e embalou a classificação do grupo F. Pablo Vegetti, ex-Vasco, marcou o gol da vitória da equipe paraguaia. O Cerro só tinha uma vitória nos últimos 6 jogos, e o Alviverde estava 17 jogos sem perder. O Palmeiras teve um volume ofensivo muito baixo, e o goleiro do Cerro Porteño não fez uma grande defesa durante toda a partida. A equipe terminou o jogo com apenas 12 finalizações, 5 delas no alvo, mas sem grandes sustos. Com o resultado, o Palmeiras perdeu a liderança de seu grupo. O Cerro Porteño agora é o líder com 10 pontos e o Palmeiras tem 8. As equipes aguardam o resultado de Sporting Cristal e Júnior Barranquilla. A equipe peruana tem 6 pontos, e os colombianos apenas 1. O Alviverde volta a campo no próximo sábado às 21 horas, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o Palmeiras joga a classificação contra o Júnior Barranquilla, na próxima quinta-feira, às 19 horas, mais uma vez no Allianz Parque. Olha, o palmeirense e o torcedor do Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Falei várias vezes que em função daquilo que seria estes 2 meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, é isso que está a acontecer com o Palmeiras e com outras equipas. Muitas dificuldades, de lesões, de energia. E portanto hoje perdemos, como tu disseste bem, já não perdemos há quanto tempo, podes-me relembrar? 17 jogos sem perder e na temporada. Temporada 17, na Libertadores, no caso 25. Pronto, o torcedor e vocês são livres de
ter a opinião que quiserem. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é este calendário, em cima daquilo que é as nossas exigências e reconhecer, sim, hoje fizemos um jogo ruim. E ainda falando em Libertadores, hoje é a vez do Corinthians entrar em campo num duelo difícil também contra o Peñarol. O atacante holandês Memphis Depay sofreu um novo revés físico e teve seu retorno aos gramados adiado pela comissão técnica do Corinthians. O jogador sentiu dores na panturrilha durante os trabalhos de transição no CT Joaquim Grava e está fora da delegação que viaja para o Uruguai. A equipe paulista enfrenta o Peñarol nesta quinta-feira, às 21h30, em Montevidéu, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. A comissão técnica contava com a presença do atleta para o compromisso internacional após o atacante se recuperar de uma contusão na coxa direita. Esse novo incômodo muscular interrompeu o planejamento traçado pelo Departamento de Saúde e Performance alvinegro. O atleta passará por avaliações diárias para monitorar a evolução das dores. No clube, o sintoma é tratado como um desdobramento comum devido ao longo período de inatividade do profissional. A ausência do camisa 90 modifica a estratégia ofensiva para o confronto decisivo fora de casa. O treinador Fernando Diniz precisará manter a estrutura que vinha utilizando nas últimas semanas de competição. O grupo viaja para a capital uruguaia sob pressão para pontuar no torneio sul-americano. Sem o astro europeu, a responsabilidade do comando de ataque recai sobre as peças remanescentes do elenco principal. Os médicos do clube evitam estipular um prazo exato para a liberação definitiva do jogador aos treinamentos com bola. O histórico recente de problemas clínicos exige cuidados extremos da equipe médica para evitar o agravamento do quadro. Todo o processo de transição será reiniciado de forma gradual nas dependências internas do centro de treinamentos. O vínculo do centroavante com o clube paulista está perto do fim e termina no dia 20 de junho. Restam poucas oportunidades para o atleta atuar antes do encerramento deste acordo atual. O calendário reserva compromissos importantes onde a escalação do holandês permanece como uma incógnita para os torcedores. O atacante foca também na preparação para o Torneio Mundial de Seleções que acontece no meio do ano. Caso receba a convocação do técnico Ronald Koeman, o jogador viaja imediatamente para iniciar a preparação com o selecionado europeu. Essa situação limita o tempo útil de utilização do atacante pelo Corinthians nesta reta final de semestre. A diretoria analisa as condições físicas antes de avançar em qualquer tratativa de permanência. Acho que os atletas percebem que isso aí é a mola mestra do nosso trabalho. A gente não pode abrir mão disso. Porque isso é uma coisa que nos une e é uma coisa comum que qualquer um pode fazer. Para isso aí precisa só boa vontade, interesse em fazer, interesse em proteger o time. E esse é um time nesse sentido bem diferente. É um time que é muito solidário, muito. E os jogadores da frente entenderam que isso aí não vai diminuir a condição deles de atacar e de ser criativos. Ao contrário, isso só vai criar mais conexão com o time, vai ajudar a defesa, vai deixar o time mais seguro. E a gente vai ter mais possibilidades de colocá-los em boas condições para poder fazer as jogadas mais criativas e decisivas do jogo. Esses foram os destaques de hoje do JR23. A gente volta amanhã com mais uma edição, contando sempre com a sua companhia do dia a dia na tela da TV que mostra você.